Senhores, o principal destaque é essa fala do Putin, dizendo que pode ajudar com distribuição de armamento, enfim, tecnologia, grupos como Talibã, mandar armamento para a América Latina. É isso mesmo, Kogut? E a aproximação dele com a Coreia do Norte, é isso? Exatamente. Tem dois aspectos para a gente falar dessa questão do armamento. A Rússia ela é muito famosa pela exportação de armas. Eles sabem fazer isso bem e são armas relativamente baratas se você comparar com os Estados Unidos. Então, o que o Putin disse é que ele quer fornecer mais para a América Latina, para a África e para a Ásia. Se a gente focar na América Latina, a gente vê que ele já estava tentando, antes da guerra, expandir aí o comércio de armamentos. Havia até negociações com o Brasil. Aquela visita da comitiva do governo brasileiro foi para negociar, por exemplo, compra de navios, compra de tecnologia de mísseis, mas isso tudo ficou em suspenso depois que começou a guerra da Ucrânia. A gente não sabe exatamente se evoluiu até algum ponto ou não. Mas tem um outro ponto, esse seria a possibilidade que países, aí não só o Brasil, mas outros podem se aproveitar dessa dificuldade que a Rússia está passando para comprar armamentos baratos. E muita gente argumenta que poderia haver transferência de tecnologia, o que não é automático. Se você comprar, não significa que vou comprar a arma da Rússia, já vai ter a transferência de tecnologia. Não é bem assim. A Rússia tem medo, por exemplo, de uma mudança de governo, estou pegando o Brasil como exemplo, e que, de repente, eles repassem a tecnologia para os seus inimigos, para os Estados Unidos, por exemplo. E o outro lado é o seguinte, muitos armamentos da Rússia dependem de semicondutores, os chamados chips. E está havendo aí um isolamento. Todas as empresas que querem vender chips para a Rússia estão sendo ameaçadas de sanções capitaneadas pelos Estados Unidos. Então, será que é uma boa comprar armas da Rússia agora, se você não sabe se daqui a alguns anos eles ainda vão ter chips para fazer armas? Que não adianta você comprar arma, depois você vai ter que comprar sempre a munição dessa arma. Você vai ter que comprar a manutenção dessa arma. Então, o Putin quer aumentar a sua receita com armas, mas os compradores não vão ter certeza se vão conseguir manutenção, se vão conseguir armamentos, na medida em que a Rússia vai ter problemas em conseguir chips. Bom, Talibã e Coreia do Norte. Kogut. A Coreia do Norte, hoje saiu uma carta, o presidente Putin e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, trocaram uma carta que falavam sobre apoio mútuo. Se a gente pegar na história, em 1945, houve aí a divisão a Coreia fazia parte do Japão e foi reconquistada aí pela Rússia. A gente teve de 50 a 53 a guerra entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. E a Rússia, a União Soviética na época, e a China estavam ao lado da Coreia do Norte, e a Coreia do Sul quem estava lutando era os Estados Unidos, era a ONU, mas com 80% das tropas dos Estados Unidos. Então seria uma volta, mais ou menos, aquele modelo em que a Rússia, hoje Rússia, antes União Soviética, apoiava a Coreia do Norte, que é um regime comunista do estilo stalinista. A gente sabe que já em 2014 eles tiveram uma certa aproximação em que a Coreia do Norte até queria fornecer trabalhadores para trabalhar naquelas províncias separatistas de Luhansk e Donetsk. Então agora está sacramentado que há uma aproximação maior entre Rússia e Coreia do Norte, novamente, como existia na época soviética, talvez não com o mesmo grau de intensidade, mas aumentando agora essa aproximação. E a gente lembra que a Coreia do Norte tem um exército muito grande, tem mais ou menos 1.200.000 combatentes, mais 600 mil homens de reserva e também possui armas nucleares. Bom, vamos lá. Fernando, essa situação, essa fala do Putin, ela vem para confrontar os Estados Unidos justamente e principalmente a indústria bélica americana, né? Mas um ponto importante nisso aqui também dentro da geopolítica é o fato de, quando o Putin diz que vai colocar armas, vai distribuir armas ou vai oferecer a negócio armas por todo o mundo, aí, por todos os continentes, ele já está dizendo para os Estados Unidos, olha só,
vou colocar armas também aí no teu quintal, aí pertinho da tua casa. Porque esses mísseis de longo alcance que a gente tem, que a Rússia também prepara, eles podem colocar aí, por exemplo, uma Venezuela da vida, e aí também estaria uma espécie de ameaça à própria integridade do Brasil. Será que nós teríamos? Não teríamos? E é interessante a gente pegar em termos de curiosidades históricas aí, a arma, o fuzil que mais matou no mundo aí, exatamente o AK-47, o Automatic Kalashnikov, né, que obviamente matou muito mais nas mãos de exércitos comunistas aí e por todas as guerras do mundo. Então imagina a gente ter essa dispersão de armas pelo mundo acontecendo cada vez mais, mas também uma espécie de morde e assopra, né? Por exemplo, hoje o secretário de defesa da Rússia acabou conversando com a ONU sobre o caso daquela usina nuclear, conversou, falou o que a ONU quer que a Rússia faça para cooperar, para o que possa ser feito. Não vai deixar a ONU entrar em território russo, mas também se colocou à disposição nessa discussão de morde e assopra que é tão clara dos russos fazer e é tão clara em ser feito em tempos de guerra para conseguir aí benefícios e negociações de ambos lados. Vamos ver como é que isso tudo vai acabar agora, William. Vamos lá. Embaixador russo em Cabul, Dmitry Zirnov, diz que trabalhar com o Talibã é necessário onde se adequa aos nossos interesses. Isso informou ao Guardian. E aí, Kawaguchi? É isso. O Talibã, como disse o Luca Bassani, ele toma, desde o ano passado, completou um ano hoje o governo Talibã ali no Afeganistão, e é um governo isolado diplomaticamente. É uma série de interesses ali na região. O Paquistão tem muita ligação com o Talibã, mas na prática é um Estado, entre aspas, um Estado pária. E o que a Rússia vê agora é que ele está alinhando todas as nações que têm, entre aspas, um inimigo em comum, que são os Estados Unidos. Nas cartas que eles trocaram com a Coreia do Norte, eles não nomeavam quem é esse inimigo, mas é evidente que eles estão falando de Washington. E quando eles se aproximam do Afeganistão, é exatamente, eles estão estendendo a mão para um país em que todas as outras nações tinham dado as costas. Então, eles estão procurando a Rússia está procurando todo tipo de apoio que ela conseguir nesse momento em que passa por uma série de sanções por conta da guerra da Ucrânia. É muito significativo a aproximação do regime talibã, porque se a gente lembrar, a Rússia já entrou em guerra no Afeganistão exatamente contra o Talibã e foi expulsa, a União Soviética, no caso, né, foi expulsa do Afeganistão pelo Talibã, assim como aconteceu com os Estados Unidos no ano passado. Então, surpreende um pouco essa aproximação agora com o Talibã, mas qual que é a costura disso, qual que é o elemento comum? Seria a Rússia tentando alinhar todos os países que estão contra os Estados Unidos. E nessa segunda-feira, a Ucrânia afirmou que atingiu uma base usada pelo grupo paramilitar russo Wagner Group e uma ponte perto da cidade ocupada de Melitopol. O governador da região de Luhansk disse que a base foi destruída por um ataque de precisão e depois seu paradeiro foi estabelecido graças a um jornal russo. Bom, Fernando, e aí? São situações complicadas isso aí, mas só para fazer um comentário do que o Luiz estava nos comentando, essa cena que ele fala aí da Rússia combatendo com o Talibã e sendo expulsa, é o que acontece naquele filme Rambo 3, né? O Rambo 3, quando acaba o filme, os dizeres finais, isso aí na versão original, depois foi modificado e dizia: esse filme é dedicado ao brioso povo do Afeganistão. E o Afeganistão, há um ano atrás, foi abandonado pelos Estados Unidos. E aí, imagina só a nossa visão internacional no momento que os Estados Unidos abandonam um parceiro, um país que se destruiu, né, para ajudar os Estados Unidos. Como ficariam os outros parceiros internacionais dele? Agora, o que a gente está vendo como resposta é exatamente os Estados Unidos quererem recuperar a sua imagem internacional com a Ucrânia, dizendo que não vão largar a mão, que vão colocar mais dinheiro, né? Ninguém invade a Rússia, ninguém invade
a Rússia, mas continua colocando bilhões e bilhões de dólares em armamento, em subsídio para manter essa guerra e mostrar que os Estados Unidos nunca abandonam um parceiro, como ele fez no próprio Afeganistão. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração agora, William, eu estava lendo, eu acompanho muito os líderes, tanto da Rússia quanto os líderes da Ucrânia no Twitter. Uma coisa que me chamou muita atenção foi a fala do Igor Korachenko, que é um representante da Ucrânia, que falou o seguinte: olha só, lá em junho, agora em junho, né, de 2022, a gente conversou com o secretário de defesa do Reino Unido, o Ben Wallace, e eles discutiram um plano de atacar a ponte da Crimeia, que é aquela menina dos olhos do Putin, né, aquela ponte quilométrica, 17 quilômetros aí de ponte. Então eles, olha só, nós temos um plano para destruir aquela ponte, que foi um dos pontos que eu falei para vocês aqui, lá no início, acho que faz mais de mês, nós já comentamos sobre isso, ou mais de 2 meses, e agora vem à tona essas coisas que me preocupam, né, enquanto analista aqui, até que ponto o Putin vai resistir no momento que os territórios que ele já deu por ganho, que os seus feitos, que são gigantescos na propaganda russa e para a propaganda interna na Rússia, forem atacados. São as coisas que me preocupam, né? E o Putin, inclusive, nesses casos aí de curiosidade, hoje, em 15 de agosto, ele assinou um decreto tornando uma mãe heroína. Quem é a mãe heroína russa? É toda aquela mulher que teve mais de 10 ou mais filhos em território russo. Essa será a mãe heroína. Então, ele está fazendo propaganda aí para manter essas características do povo russo unido e dando suporte a ele aí durante esse pandemônio que continua caminhando aí ao longo já de quase 4 meses aí. O filme do Stallone no Rambo 3, eu fiz questão de pegar a sinopse aqui, é curtinha. O veterano John Rambo se refugia-se em um mosteiro budista em busca de paz espiritual. O retiro, porém, é interrompido quando ele decide libertar seu mentor, o Coronel Trautmann, que foi capturado pelos soviéticos durante a invasão do Afeganistão. Os russos são apresentados no filme como maus e os norte-americanos aliados aos afegãos que lutam contra a invasão. É a tal da russofobia propagada pelo cinema americano, não é isso, Kawaguchi? Exatamente. O cinema americano ele é usado como arma de soft power. Só no século passado foram mais de 100 filmes aí que tiveram financiamento ou ajuda logística do Pentágono. Se a gente pensar, por exemplo, Top Gun, O Resgate do Soldado Ryan, são todos para mostrar o poderio bélico americano. Sobre a base do Wagner Group, que foi bombardeada na cidade de Popasna, é muito interessante o que a Ucrânia afirmou. Diz que ela foi localizada por conta do trabalho de um jornalista russo. Por quê? Porque ele filmou ele teria filmado o Wagner Group e por conta das filmagens os ucranianos descobriram onde que era o quartel-general dessa organização Wagner Group e o bombardearam supostamente com aqueles mísseis de precisão do HIMARS, que é o armamento americano. O que é o Wagner Group? É uma chamada Private Military Corps, ou seja, uma empresa militar privada. Como os russos não declararam estado de guerra, Vladimir Putin falou que aquela é uma operação militar especial na Ucrânia, ele não pôde fazer uma mobilização nacional. Ele tinha um efetivo de cerca de 200 mil homens. E aí foi tendo baixas, pessoas mortas e feridos, ele precisava trazer mais gente para substituir essas baixas. Ele não podia recrutar mais soldados. Então o que ele fez? Ele chamou essa Wagner Group, que contrata aí voluntários, ex-militares russos, a maioria deles, para lutar e substituir aquelas baixas do exército regular. Esse é o papel, um dos papéis do Wagner Group na guerra da Ucrânia. E aí tem uma informaçãozinha que você faltou, que é falar que hoje os especialistas dizem
que na verdade o Wagner Group faz o papel sujo para os russos, né? Exatamente. Há uma acusação, se a gente for debater se eles são mercenários ou não, vai ser um programa inteiro, porque tem toda uma legislação internacional. Em tese, eles recebem salário, assim como os militares russos, eles podem não ser classificados como mercenários. Mas na prática, as principais acusações deles, e não só na Ucrânia, mas na África e também na Síria, onde eles atuaram, é de fazer o chamado serviço sujo, ou seja, eles seriam responsabilizados aí não só por crimes de guerra, mas fazer até a guerra de propaganda. Eles seriam usados, por exemplo, para fazer ataques em áreas civis ou não obedecer aí às chamadas leis de guerra, os costumes de guerra. Inclusive, a própria mobilização do Wagner Group, ela foi usada pelo Kremlin para botar medo nas tropas ucranianas, porque eles são, a fama deles é de agirem sem lei, de cometerem crimes. Então, as tropas ucranianas ficam com medo de guerrear exatamente contra esses mercenários, que não tem eles são altamente treinados e a maioria deles são pessoas que já pertenceram às forças especiais, ao exército russo. Então, na prática, são os russos altamente treinados, mas sem um elo, sem um vínculo formal com o Kremlin. Baixa do lado russo, baixa do lado ucraniano. Autoridades regionais disseram que pelo menos 3 civis ucranianos foram mortos e 13 ficaram feridos em barragens de artilharia dos militares russos na região leste de Donetsk. A barragem danificou dezenas de edifícios residenciais e infraestrutura civil. Conrado. Inclusive hoje também a gente teve muitos mortos nos mares, né, com bombas lá na Crimeia também. O pessoal estava nadando lá e se depararam com artefatos e acabaram sofrendo baixas aí. Do mesmo sistema que a gente está relatando agora que aconteceu em Donetsk. Uma coisa interessante de comentar aqui que o Kawaguchi estava falando, né, para não chamá-los de mercenários, né, que essa cooptação de voluntários, entre grandes aspas aqui, pelo mundo para participar de eventos, são muito bem remunerados e, de fato, como o Kawaguchi falou aqui, para fazer um trabalho sujo. E o que me chamou muita atenção é exatamente essa parte, né, quando eles postaram o lugar onde eles estavam aí, foi uma reportagem, apareceu nas redes sociais, o pessoal da Ucrânia viu, identificou e largou um míssil exatamente na base deles. É para ver que hoje em dia ninguém está livre aí de uma superexposição e para mim parece um grande amadorismo quando a gente vê isso acontecer numa unidade militar / paramilitar tão avançada como é a unidade Wagner. E o que a gente está vendo acontecer de fato aqui, William, são baixas de ambos lados, né? A gente viu que essa narrativa de guerra, se a gente for ver a imprensa russa, for ver a imprensa ucraniana, de um lado eles dizem que a Ucrânia já entregou Donetsk para nós, eles não vão nem procurar atacar mais aqui. Por outro lado, tu consegue ver que a Rússia continua aumentando as suas ações de bombardeio nessa região de Donetsk, que na narrativa deles já teria sido dominada. É sinal que a coisa não está tão transparente assim, a guerra continua nessa busca de consolidação de territórios, e com isso aí quem sofre é o povo, né? O povo ucraniano que está lá em território recebendo bomba na cabeça todo santo dia, William. Donetsk existe a República Separatista de Donetsk, que foi formada ali em 2014, quando grupos de guerrilheiros invadiram a região, e hoje em dia a gente tem metade de Donetsk na mão dos russos e metade de Donetsk ainda na mão dos ucranianos. A questão é que a República Separatista de Donetsk disse que completaria a conquista dessa região até o fim de agosto. Aí nós estamos já no meio do mês e isso não aconteceu. Então esses bombardeios aí parecem ser uma tentativa deles acelerarem essa campanha. 5 europeus capturados no leste da Ucrânia foram a julgamento em um tribunal administrado por separatistas apoiados pelo Kremlin na cidade de Donetsk. Matias, da Suécia, Veloskov, da Croácia, e britânicos John e Andrew se declararam inocentes das acusações de serem mercenários e passar por treinamento para tomar o poder pela força. Eles podem enfrentar a pena de morte sobre as leis da autoproclamada e não reconhecida República Popular de Donetsk. A próxima audiência está marcada para outubro. Conrado?
Eu estou lendo exatamente essa notícia agora num site russo aqui, e eles estão dizendo que, de fato, aí, a República, esse tribunal que foi recém-efetivado lá, vai levar até as últimas consequências. Eles foram capturados, isso aqui já faz alguns dias, né? E tanto o Matias Gustafsson, o Vyacheslav Prebeg, John Harding, Andrew Hill e o Dylan Hill, que foram mercenários também, como eu falei para vocês, a gente tem mercenários tanto do lado da Rússia quanto do lado da Ucrânia, e muitas vezes são chamados de voluntários, né? Mas não, é um serviço de contrato para fazer o trabalho sujo, muitas vezes aí, conforme os seus próprios interesses e conforme as suas próprias ambições. O que a gente vai ter agora aqui são condenações graves, pelo que a gente está lendo aqui, William.